Vamos lá então, nós estamos hoje na parte 5 dessa nossa jornada de 7 semanas que a gente começou. O nome dessa nossa série é Testemunha Ocular, João e o Mestre de Nazaré. E à medida que a gente caminha com João, ele está caminhando com Jesus. João é a testemunha ocular. O título da nossa mensagem de hoje é o Deus da Caixa. Não é a Caixa Econômica, fica tranquilo. Mas essa caixa que eu coloquei aqui, que na verdade é uma caixa de madeira aqui, que vai dar uma ideia para mim e para você de um molde, de uma limitação que muitas vezes nós colocamos o nosso próprio Deus. Na verdade, eu quero começar dizendo para você que eu acho que Deus na nossa vida, ele é tão presente e tão aparente que muitas vezes passa despercebido. Certas coisas se tornaram tão naturais para mim e para você, mas são milagres que acontecem todos os dias, mas a gente não percebe. E é Deus presente, e é Deus se revelando, mas se tornou algo que a gente acostumou, e ele passa muitas vezes despercebido. E muitos de nós ou já fizemos, ou faremos, ou estamos fazendo algo que parece com isso. Nós queremos uma revelação maior de Deus. Nós queremos que Deus se apresente de uma maneira um pouco maior, talvez um pouco mais espetacular, que talvez prove a sua existência. Mesmo sendo pastor, já fui tentado em relação a isso. Senhor, se o Senhor fizer isso, vai ser tão fantástico, e vai pegar minha fé e vai jogar lá em cima. Eu vou acreditar ainda mais, eu vou confiar ainda mais. E é como se eu dissesse: o Senhor podia fazer alguma coisa assim para me mostrar? E talvez você já tenha falado algo assim: Senhor, faz só isso aqui e eu vou acreditar. E talvez, eu não quero colocar palavras na boca de Deus, mas talvez ele respondesse: tipo o quê? O que você gostaria que eu fizesse para mostrar a grandeza, a majestade do meu poder? Já sei, que tal se eu criasse uma pedra gigantesca, vamos chamar de planeta, alguma coisa bem grande, com todos os recursos necessários, como água e oxigênio na quantidade perfeita, renovável, para sustentar trilhões e trilhões de espécies, inclusive a sua própria vida, por anos e anos e séculos e milênios, e colocasse esse planeta na distância exata, perfeita, milimetricamente de um Sol e dos outros planetas, para que vida pudesse ser conservada. O que você acha? Já sei, eu já fiz isso. Talvez você não tenha percebido, e talvez... Não, Deus, faz algo realmente incrível. Faz algo realmente espetacular. Tá bom, e que tal se eu pegasse e criasse para você uma câmera de 576 megapixels, duas, e colocasse embutido bem no seu rosto, para você conseguir ver tudo ao seu redor? Que tal se eu conectasse essas duas câmeras a um computador de 3.000 gigahertz, que não existe em nenhum lugar do planeta, com memória e capacidades infinitas? Não, eu já fiz isso também. Já coloquei isso em você. Então, por que você não pega esse computador que eu botei dentro de você e realmente usa ele? Que tal essa? Antes de eu terminar essa frase, 50.000 células no seu corpo vão morrer e vão ser substituídas por novas, sem que você faça nenhum esforço. Antes de eu terminar de falar. 50.000. Como que isso acontece? Há pouco tempo atrás eu me tornei tio-avô. Não sei se você sabia disso. Meu irmão mais velho se tornou avô, e a minha sobrinha, a primogênita lá, Mariana, se tornou mãe. Nasceu o João Felipe. E o pai, o marido dela, falou para mim: André, ele me chama de tio, tem quase o meu tamanho, minha altura, me chama de tio. É impressionante. Ele falou para mim: eu sei que você já viveu isso, você estava lá no nascimento lá dos seus filhos, mas é algo que ver uma criança nascendo, quem vê aquilo não pode negar a existência de Deus nunca. Não pode, não tem como. Ele falou: a verdade da presença e da perfeição de Deus se revela em momentos como esse. E você vê isso tudo e fala: não, Deus, faz alguma coisa realmente grande, espetacular. Que tal uma cura milagrosa, talvez? E Deus vai falar: ok, a gente faz isso o tempo todo, mas graças a esse computador que eu coloquei dentro de você de 3.000 gigahertz,
e a memória que acompanha ele, você é capaz de curar milagrosamente a maioria das coisas sozinhos. Quando eu e você recebemos o texto bíblico, 2000 anos depois, praticamente, das últimas escritas, naquela época, as pessoas não tinham acesso a nem 1% da medicina que nós temos hoje. Na verdade, se alguém do primeiro século, do tempo de Jesus, de 2000 anos atrás, visitasse os nossos hospitais hoje, eles iam realmente achar que médicos são, na verdade, deuses. Pelo avanço absurdo que Deus nos concedeu por causa da capacidade que Ele realmente deu ao homem. Nós estamos na parte 5 dessa nossa série Testemunha Ocular. A gente está seguindo João à medida que ele segue Jesus. E João organiza todo o seu relato, tudo que ele lembra a respeito de Jesus, em 7 sinais. Na verdade, ele fala de mais do que isso, mas ele chama a atenção de 7 sinais. Ele documenta as suas experiências, não só para que as gerações futuras soubessem o que aconteceu, mas especialmente para que todo mundo soubesse quem Jesus é. E no finalzinho do seu livro ele fala: eu não consigo escrever tudo que Jesus fez, ele fez muito mais, mas esses que eu escrevi foram para que vocês creiam. Quando ele termina a sua carta, ele revela o seu propósito. Eu não estou escrevendo isso por acaso, eu quero que aconteça algo com você. Eu quero muito que aconteça algo com alguém que ler isso. Eu quero que você creia, pelo meu testemunho, pelo que eu vi. Creio que Jesus é o Cristo, especialmente você, judeu, que João está escrevendo, que estava esperando o Messias, que estava esperando o Cristo. Ele já chegou, e eu estou dando provas a você o tempo todo. E se você não é um judeu, que você não esqueça que Ele é o Filho de Deus. E crendo, só porque você resolveu crer, sem saber de tudo, mas você resolveu crer, você vai ter um outro tipo de vida. Você vai ter vida real, vida plena, vida eterna, em seu nome. E a gente está tratando de 7 sinais que João acha que são muito importantes para revelar a identidade de Jesus. A gente já falou de 4, hoje a gente vai falar do 5º sinal. Na sua Bíblia talvez esteja escrito. Se você ainda tem uma daquelas Bíblias de papel, quem ainda tem Bíblia de papel, diga amém. Glória a Deus. Tem bastante gente. Vai chegar uma época daqui, alguns anos, que o pessoal vai perguntar: o que é isso? E talvez você tenha a sua para mostrar, né? Eu tenho a minha. Minha Bíblia, ela está toda rabiscada. Eu nem sei quantos anos ela tem. Ela deve ter uns 40 anos mais ou menos. E ela já sobreviveu 5 assaltos, 4 assaltos. Legal, né? Várias vezes a minha Bíblia ou estava no carro, pegou enchente. Teve uma vez que eu fui assaltado quando eu lembro da minha adolescência, eu penso, eu acho que eu fui mais assaltado do que deveria. Não era para ser sido tanto assim. Eu acho que é onde eu morava. Mas uma vez teve um arrastão. Foi jogo do Flamengo, então a gente entende que essas coisas acontecem. Estava passando justamente próximo ao Maracanã. E não sei contra quem, então, contra quem estava jogando, mas me levaram tudo e depois trouxeram minha Bíblia para mim. Eu estava indo fazer uma surpresa à minha esposa e a surpresa foi minha no final das contas. E estou falando isso para você porque na sua Bíblia de papel talvez tenha esse título. Não é um título que quem escreveu, João escreveu, deu o título, mas a Sociedade Bíblica faz questão de colocar a cura de um cego de nascença. E a força disso é muito grande porque ninguém nunca tinha, no final dessa história você vai ver que ninguém nunca tinha visto isso acontecer. Alguém que nasceu com uma enfermidade desse grau, com uma cegueira, pudesse ser curado. Vamos começar então. Eu vou ler a partir de João capítulo 9, praticamente o capítulo inteiro, uma boa parte dele a gente vai ler. Só para situar você, Jesus está o tempo todo indo do norte para o sul da nação, sempre seguindo da Galileia, da região mais acima, para a Judéia. Judéia, Galileia, Judéia. Região da Galileia, várias cidades, especialmente Cafarnaum, onde Jesus possivelmente morava. Região da Judéia, onde tinha Jerusalém. E toda vez que Jesus ia a Jerusalém, todo mundo ficava tenso, porque Jesus desafiava muito o poder da religião dos judeus, que era muito forte. E sempre sabia-se que alguma coisa ia acontecer. Nesse momento ele volta para essa região, para próximo do templo, para a região nas proximidades de Jerusalém. E a história começa assim: ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre,
quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Naquela época se presumia que pecado e sofrimento estavam sempre relacionados. Se alguém estava sofrendo algo grave, com certeza tem uma história ali. Com certeza essa pessoa pecou, ou alguém pecou, e ela está ali por causa de um pecado que aconteceu. É uma presunção que todo mundo tinha e meio que se tornou uma superstição, uma maneira de acreditar em algo que não se tinha tanta base para acreditar. Jesus vai resolver essa questão. Mas os discípulos estão perguntando o que todo mundo perguntava. Era uma dúvida que todo mundo tinha. O que aconteceu? Por que isso acontece com alguém? Essa e um monte de outras doenças, enfermidades e coisas terríveis, tragédias que aconteciam. Quem foi que pecou para isso acontecer? E era considerado como se pecado e sofrimento fosse causa e efeito sempre. Deixa eu te explicar. De vez em quando eu e você sabemos disso. Nós colhemos frutos que a gente não queria colher, mas porque tomamos decisões erradas. Muitas vezes nós sofremos por causa do nosso mau comportamento. A gente vê isso todo dia e toda hora. Mas nem sempre, necessariamente, isso está relacionado. Quando é o caso, você percebe que é óbvio. Essa pessoa tomou uma decisão errada, claro que ela vai ter que colher isso. Ou então alguém tomou uma decisão errada e você acabou sofrendo por causa disso. Faz parte. Às vezes, simplesmente as coisas acontecem por causa do mundo que a gente vive. E é fácil, é óbvio você perceber a ligação. Mas quando você não percebe, quando não é óbvio, possivelmente não tem nenhuma relação. Possivelmente Jesus vai deixar isso muito claro. Quem foi que pecou, Jesus? Ele ou seus pais? Jesus fala, ninguém, nenhum deles. Nem ele, nem seus pais pecaram. Para esse propósito, para que ele nascesse cego. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Esse talvez seja um dos versículos mais mal interpretados. Muita gente pensa que Jesus está dizendo que Deus fez esse cara nascer cego para depois revelar nele, na sua cegueira, a sua glória. Na verdade, nós sabemos que o que glorifica a Deus vai ser o que vai acontecer no final dessa história. Esse jovem vai ser curado. Isso glorifica a Deus. Doença não glorifica a Deus. Mas isso gera uma questão importante para mim e para você, que eu acho que você vai responder com muita facilidade, porque a gente já até cantou sobre isso aqui hoje. Coisas que acontecem de mal na nossa vida, coisas que acontecem ruins, que são muitas vezes incontroláveis. Você não pediu para acontecer, mas elas acontecem. Quantos sabem que todo mal que acontece na sua vida, sim, Deus é poderoso para transformar em bem. Ele é poderoso, sim. Então me responde essas perguntas aqui. Será que dor e sofrimento podem ter um propósito? Será que dor e sofrimento podem nos ensinar alguma coisa? Deus pode usar o sofrimento para nos fazer crescer? Para todas essas perguntas, a resposta, baseada na própria Bíblia, a resposta é sim. Dor e sofrimento podem, aliás, eu quero submeter a você que possivelmente quase todas elas, quase sempre, na minha vida, na sua vida, nos tempos antigos, nos tempos de hoje, nos tempos futuros, dor e sofrimento em geral conseguem gerar propósito. Podem nos ensinar, sim. A questão não é essa, a questão é que nós transformamos isso em algo fatalista, em algo como se Deus estivesse por trás. Porque se a dor e o sofrimento estão me ensinando alguma coisa, imediatamente a gente pensa, deve ter sido Deus. Foi Deus que produziu tudo isso. O que me leva para a segunda classe de perguntas. Será que Deus é o responsável pelo nosso sofrimento quando você está sofrendo? Será que Ele está por trás das nossas dores? Talvez em algum momento a gente consiga identificar sim, mas não é porque Deus quis me fazer algum mal, não. Mas a resposta para essas duas perguntas é não. Se você está sofrendo, frequentemente, Deus é aquele que consegue te livrar disso. Se você está doente, Ele é aquele que te sara. Se você está sofrendo porque falta recursos, Ele é a tua fonte, o teu sustento. Se você está sofrendo por uma crise familiar, o Senhor pode encher a sua casa de paz. Ele é o Deus da tua restauração. Em geral, nós sofremos porque nós escolhemos errados ou porque outros escolheram antes de nós e nós acabamos escolhendo por tabela.
ou porque as coisas acontecem no mundo que jaz no maligno e jaz no pecado, e nós vivemos ainda aqui nesse mundo. Não porque Deus queria te ensinar alguma coisa. Apesar disso, Ele é poderoso para te ajudar, e para te livrar, e para te até ensinar alguma coisa. Hebreus capítulo 5 diz assim: embora Jesus era o próprio Filho de Deus, Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. O próprio Senhor Jesus, aliás, Ele é o melhor exemplo de todos. O seu sofrimento nos deu vida eterna. O que Ele experimentou naquela cruz era extremamente necessário para que eu e você pudéssemos viver e experimentar a redenção que só Ele poderia conquistar. No entanto, nós precisamos fazer essa distinção, e acho que uma das melhores pessoas para mostrar isso para a gente é um cara chamado José. No final do livro de Gênesis, ele tem um discurso para os seus irmãos, que embora fossem seus irmãos, foram os maiores causadores de trauma e problema na sua vida. Eram os caras que deveriam ter cuidado e protegido do seu irmão mais novo, mas foram praticamente assassinos do seu irmão mais novo. Foram responsáveis por causar tanto mal, que poderia ter transformado a vida de José em algo nulo, por causa de tanto trauma, tanta dor, tanto sofrimento, tanto complexo. No entanto, José responde diferente. A gente já falou isso várias vezes aqui. E olha como é que ele fala no final para os seus irmãos: vocês, não Deus, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus entra na história e torna mal em bem. Então José consegue entender algo que mais tarde Jesus vai traduzir perfeitamente. Ele diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Deus vem para roubar, matar e destruir? Não. O diabo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus fala: eu vim para mudar essa história. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. E José coloca isso bem claro para a gente. Sim, eu e você sabemos, frequentemente Deus mostra o seu poder e revela o seu poder no palco, no cenário do nosso sofrimento. Mas Ele não é o causador. O erro está em acreditar que Deus é o autor do nosso sofrimento. Voltando para a história, quem pecou Jesus? Jesus fala: nenhum nem outro, nem pais, nem filhos. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. E os discípulos mais uma vez estão: Jesus, você faz isso toda hora, a gente está falando de uma coisa, você começa a falar de outra. Que negócio é esse de noite e dia? Ele está explicando: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que Jesus está querendo dizer é: a minha identidade, a revelação de quem eu sou nunca vai ser tão óbvia como agora. A luz do mundo nunca vai ser tão brilhante quanto a que vocês estão vendo agora. Quando eu partir, vai ficar realmente escuro o negócio. E João, Pedro e todos eles que estão ali na frente, Tiago, André, vocês, essa é a geração que vai testemunhar isso. Então, veja e creia. E talvez ele tenha falado: Mateus, João, tomem nota, porque alguém vai precisar saber disso depois. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-lhe aos olhos do homem. Essa é a parte que muita gente fica pensando se você toparia esse tipo de cura, esse método de Jesus. O cara era cego, a gente não tem tantos detalhes, né? Jesus perguntou para o cara se podia fazer isso. Será que eles pegou? João, Pedro, segura os braços dele aí, vamos lá. É uma cena que, para quem detesta, eu conheço gente que tem ojeriza, qualquer coisa que pareça com saliva, não quero nem ser curado se for assim, pastor, de jeito nenhum. Mas isso é só, talvez, um momento que nos faça pensar que a maneira, o critério, o método que Jesus utilizar, em geral, não é o que você usaria. Mas quantos estão dispostos a se render completamente ao senhorio dele? A gente não sabe por quê, a gente não tem todos os detalhes, mas Jesus faz isso, faz com a sua saliva uma laminha, coloca lá nos olhos do homem, e ele ainda é cego. Jesus fala: vai. Aliás, sempre que Jesus cura alguém, parece que ele fala: vai. Como quem diz: você não precisa mais ficar aqui. Aliás, se você ficar aqui, vai exigir um pouco mais de você, talvez algumas decisões, mas vai.
para ser testemunha para lá, para outras pessoas. Vá lavar-se no tanque de Siloé. E agora, esse cego vai experimentar algo novo. Ele vai precisar andar pela fé e não por vista, literalmente. Assim como eu e você somos convidados, agora figurativamente, a caminhar, a acreditar nas palavras de alguém que eu não consigo ver, a confiar no comando e na direção de alguém que está falando comigo, e eu só ouvi falar a respeito, mas eu não posso vê-lo. Esse homem vai experimentar literalmente o que é andar por fé e não por vista. E ele escolhe confiar em Jesus. E ele obedece. O homem foi, aqui no final do versículo, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Cego de nascença, nunca viu nada e agora está vendo. Quantos creem que isso realmente aconteceu, que isso é um milagre real? Ele volta para casa e seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é esse, aquele cara? Não é o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? É cara dele, eu acho que é ele. Mas alguns afirmavam dizendo: é ele. Outros diziam: não é possível, apenas se parece com ele, não tem como ser ele. Mas o próprio insistia: sou eu mesmo, gente. Eu sou aquele cara que nunca tinha enxergado, mas agora vocês estão vendo, olhando nos olhos de vocês, sou eu mesmo. E está todo mundo maravilhado. E a próxima pergunta é a pergunta que todo mundo quer saber: como isso aconteceu? Como foram abertos seus olhos? Eles perguntaram. E talvez alguém quisesse uma resposta do tipo: foi Deus, foi um milagre. Mas tudo que esse homem sabia foi o método que Jesus usou. Ele falou: o homem chamado Jesus, você já deve ter ouvido falar dele, ele está se tornando famoso, a gente tem até uma lei em relação a ele aqui, o pessoal tem que ficar com cuidado, né? Esse homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. E eu fui, lavei-me, e agora eu vejo. Glória a Deus. E eles ficaram perguntando: quem é esse homem? Mas a melhor pergunta é: onde? Eles perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele, eu não vi. Para onde ele foi? Cabeção. Não quero botar palavras na boca do rapaz que foi curado por Jesus. Na verdade ele fala: não sei. E o que acontece em geral quando alguém é curado é que eles vão apresentar aos sacerdotes. Só tinha uma questão. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Só que tem um problema: era sábado. De novo. Jesus fez isso de novo. Quando é que ele vai aprender? Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Qual o problema? O problema é que eles tinham uma lei, que não era a lei escrita de Deus, que Deus tinha estabelecido, mas a lei oral, que eles também chamavam a tradição dos anciãos, que proibia dos judeus de fazerem um monte de coisa no sábado. Dentre elas, pelo menos duas aqui: misturar qualquer coisa, não podia, e ele misturou saliva com terra, e curar pessoas. Ninguém podia ser curado no sábado, ninguém podia ir ao médico, ninguém podia experimentar qualquer tratamento, a não ser que fosse caso gravíssimo de vida ou morte. Então, os fariseus também lhe perguntaram: como? Todo mundo quer saber como ele recuperar a vista? E o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e me lavei, e agora vejo. Então está todo mundo errado. Esse homem chamado Jesus trabalhou no sábado, está descumprindo, e você também foi lá se lavar, está tudo errado. Porque eles estão ignorando o que está na frente deles: um homem cego de nascença que agora está enxergando. Olha a resposta da religião. A religião é uma coisa impressionante. Quantidade de prejuízo que a gente tem na história da humanidade, porque pessoas são muito mais religiosas do que ter um relacionamento vivo com Deus. Alguns dos fariseus disseram sobre Jesus: esse homem não é de Deus. Imagina alguém falar isso sobre Jesus.
não é de Deus. Como é que você pode dizer uma coisa dessa? Por quê? Pois não guarda o sábado. Jesus não se encaixava na visão que eles tinham a respeito de Deus. Jesus não se encaixava na teologia deles. Jesus não se encaixava na maneira como eles acreditavam que Deus tinha que ser. Ou seja, Jesus não cumpriu o sábado deles, a versão que eles criaram a respeito do sábado. Sábado foi Deus que instituiu, mas eles pegaram aquilo e transformaram em outra coisa, e agora você tem que se encaixar no que eu criei. Não é tão diferente de hoje em dia, mas era gravíssimo naquela época também. Jesus não cabia no molde, na caixa que eles tinham a respeito de Deus. Mas os fariseus tinham no seu meio um grupo de pessoas que ficavam na dúvida se Jesus não era realmente o Messias. Outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Vocês estão falando que Jesus é pecador? Pensa bem, o que ele fez tem que chamar a nossa atenção, e houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito deles? Afinal de contas, foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu: talvez, eu não sei, eu vivi a minha vida inteira cego, a impressão que eu tenho é que ele é um profeta. Deixa eu te falar, eu acredito que possivelmente ele veio de Deus, só pode vir da parte de Deus. E os judeus ficaram olhando para esse cara, e alguns talvez não conhecessem a história toda, e falavam: tem certeza que esse cara era cego mesmo? Isso não era teatro, não. O que eles estão fazendo o tempo todo? Eles precisam de alguma coisa para não acreditar, porque eles não querem acreditar. E eles continuam. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Manda trazer os pais do menino, e quando manda trazer os pais do rapaz, que já não é mais uma criança, já é um homem, um jovem, os pais devem ter ficado com medo, porque quando um fariseu te chama no sábado para alguma coisa, alguém fez alguma bobagem, alguém fez alguma coisa errada. E então perguntaram: é esse o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E a resposta deles é muito simples. Tem coisa que a gente sabe, tem coisa que a gente não sabe. Sabemos que ele é nosso filho, isso garanto a você. E que nasceu cego, a gente tem plena convicção. Nós experimentamos essa nossa jornada de vida com um filho cego, que nasceu cego. Mas tem coisa que a gente não sabe. Não sabemos como ele pode ver agora. E eu queria começar a aproximar você dessa conversa. Queria que você começasse a chegar no que está acontecendo. Em fariseus, pais do menino, o próprio rapaz ali, e observasse, porque eu e você também temos um discurso assim, mas às vezes ele fica escondido. Tem coisa que você sabe, tem coisa que você não sabe, e a gente é doido para saber o como, e a gente às vezes não fica sabendo. Como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Perguntem a ele, porque ele tem idade, ele falará por si mesmo, ele pode se garantir. Os seus pais, os pais do rapaz que era cego, disseram isso porque tinham medo dos judeus. E olha que interessante isso, pois estes já haviam decidido. E essa questão desse domingo pela manhã, aquilo que a gente já decidiu, já decidi. Eles não tinham espaço para mais nada. Não me traga um conhecimento novo, não me traga uma ideia nova, não venha tentar mudar aquilo que eu acredito, porque eu já decidi. Não havia espaço na visão que eles tinham sobre a vida, sobre o mundo. Não havia espaço na teologia deles para o que aconteceu diante dos seus olhos. Que não podia ser negado, estava na frente deles, era fato, mas eles não queriam acreditar. Então eles haviam decidido algo sobre Jesus, que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, essa frase é tão forte. No final do livro de João ele fala que se você crer que Jesus é o Cristo, você é salvo.
Isso muda a tua história de uma vez por todas. Se você crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, você tem vida em seu nome. E eles estão dizendo: eu não quero que ninguém aqui abra a boca para dizer que Jesus é o Cristo. Se fizerem isso, vão ser expulsos da sinagoga, desligados da comunidade, excomungados, ou como o crente já costuma falar, excluído. Vai ser excluído da igreja, não vai participar da nossa comunhão, não vai estar envolvido, não vai tomar ceia com a gente, não vai poder participar de nada que a igreja faz. Por quê? Porque pensa diferente, porque acredita diferente. Quem é o cego dessa história? A religião, ela consegue cegar mais do que qualquer outra coisa. Quando eu falo religião, me entenda, a gente sabe que a religião única, pura e verdadeira, a única coisa que pode religar o homem a Deus é Cristo. Mas o que os homens fizeram com religião, a gente acabou transformando essa expressão em algo que diz respeito ao que acontece na maioria das crenças nesse planeta. Deus não te convidou nunca para uma religião, como a gente entende ela. Te convida para viver perto dele, para caminhar com ele, para ser filho dele. Os líderes religiosos daquela época, e muitos de hoje, desse tempo de hoje também, estavam cegos, porque tinham suas próprias pressuposições, como eles acreditam, como a tradição ensinou a eles. E a gente não é tão diferente assim. Eu queria que a gente fosse, mas a gente absorve coisas que certas pessoas falam para a gente que a gente admira, professores, pais, amigos, pastores, falam para a gente pega, combina com o que eu acredito já, então eu agarro aquilo de um jeito. Você já ouviu falar na tendência de confirmação? Quando você costuma procurar, aliás, hoje o Facebook facilita muito isso e outras mídias sociais, chega para você frequentemente informação que você já descobriu que você concorda. E quando chega alguma coisa que você não concorda, em geral a tua tendência é você não quer nem ver, você não quer nem ler, porque você quer filtrar para confirmar as coisas que você já decidiu que vai acreditar. E nós nos tornamos, muitas vezes, pessoas que vão filtrar o tempo todo isso, com medo até de aparecer alguma informação que consiga nos convencer do contrário. Deus me livre. Deus me livre desse pessoal conseguir me convencer que o partido deles é que está certo. Desse pessoal conseguir me convencer que a religião deles é que está certo. Deus me livre. A gente tem medo e a gente filtra tudo, a gente estabelece que Deus tem que caber dentro do que eu acredito que Ele é. Há um autor que chama isso de cegueira intencional. O que é cegueira intencional? É quando você não é cego por acidente, você quer ser. Você escolhe, eu não quero ver. É o que estava acontecendo com esses líderes religiosos. Eles estão ali debatendo, discutindo com o rapaz, até conseguir arrumar algum argumento para dizer, está vendo? Eu não preciso acreditar, eu não tenho que acreditar e eu não quero mesmo acreditar. Pela segunda vez chamaram um homem, se fora cego, e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Você está inventando essa história? Fala a verdade. Você está querendo promover esse carpinteiro, esse nazareno, esse curandeiro, esse Messias, entre aspas, aí que apareceu? Fala a verdade. Dá glória a Deus. Esse homem é pecador. E eu acho que esse rapaz que viveu a vida inteira cego, está ali na frente deles tentando entender por quê que vocês não conseguem ver. Ele responde na maior simplicidade, eu não sei. Vocês estão dizendo que ele é pecador? Quem sou eu? Eu não acompanhei a vida dele, eu não sei nada. Eu sei do que me falaram. Então eu não vou chegar para você aqui e vou dizer, não é pecador, ou é pecador. Não interessa, eu não sei. Tem coisas que eu não sei. E deixa eu dizer para você, tem um monte de coisa que você não sabe. Um monte que eu não sei e você não sabe. Eu não sei se ele é pecador ou não, eu não sei tudo, eu não entendo tudo. Mas
preste atenção nisso, não preciso entender tudo para acreditar em algo. Eu não preciso ter todas as informações para decidir, especialmente algo que está bem na minha frente. E aqui está a boa notícia, você também não. E talvez isso esteja atrasando a nossa vida muitas vezes. Porque se você é parecido comigo, você é assim, você quer entender tudo antes de acreditar em qualquer coisa. Eu preciso ter todas as informações, eu preciso saber tudo que eu puder saber, senão, não tenta me convencer, eu não vou conseguir acreditar. Será? Porque não é verdade que eu e você não seguimos esse padrão em outras áreas da nossa vida? Tem coisas, e não poucas, que você acredita sem entender. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem acredita em amor? Levanta a sua mão. Eu acho que todo mundo. Você consegue explicar? Você consegue propriamente entender? Não. Você acredita em energia? A gente está aqui hoje funcionando por causa disso, tanto você quanto esse lugar. Você consegue explicar? Não. Você consegue explicar informação? Não. Mas você acredita? Você consegue explicar consciência? Não. Mas claro que você acredita, mesmo sem poder entender na sua totalidade, ou explicar, ou tentar explicar para alguém. Mas tem algo dentro de nós que tenta dominar a nossa vida e nossos comportamentos, as nossas decisões, que vão dizer para você, não, antes de se entregar, antes de acreditar, mesmo que seja um pouquinho, você precisa de mais informação, e tudo bem, em alguns momentos isso vai ser importante. Esse homem está dizendo, eu não sei se ele é pecador, não sei, mas tem coisas que eu sei, e uma coisa eu sei, e é incrível que vocês não percebam, mas uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Deixa eu repetir para vocês, meus amigos fariseus, ele está falando lá, eu era cego e não sou mais. Alguma coisa aconteceu e vocês não podem negar, e ninguém pode negar. E não é exatamente a mesma história para milhões e milhões de cristãos, que vão chegar para você e contar o seu testemunho, olha, eu não sei explicar, eu não entendo tudo, eu não sei tudo o que aconteceu, o que eu sei, e ninguém pode tirar isso de mim, tudo que eu sei de verdade, é que eu vivi um momento da minha vida onde eu cheguei no limite, onde eu vivi um momento da minha vida onde as drogas ou um vício qualquer estavam me destruindo, onde eu vivi um momento na minha vida onde eu estava completamente no escuro, querendo e pensando em perder a minha própria vida, em tirar a minha própria vida, mas alguma coisa aconteceu. A luz de Deus brilhou na minha vida e transformou completamente a minha história. Eu era cego e agora eu consigo enxergar. Agora eu vejo. Ninguém pode roubar isso de mim, é fato, é o que eu experimento, é quem eu sou. Que discussão sem fim, vocês querem não acreditar, estão querendo que eu te ajude, eu não tenho mais como falar nada, eu só sei disso, eu era cego. Pergunta meus pais, pergunta todo mundo, vocês sabem, vocês me viram dia após dia mendigando aqui, mas não é o caso mais. Agora eu estou vendo, agora eu enxergo tudo. E você pensa que agora vai mudar o tom da conversa, mas ela continua a mesma. Então lhe perguntaram, o quê fez ele a você? Mais uma vez, como abriu os seus olhos? E agora o cara começou a ficar irritado. Agora o cara que era cego começou a pensar, tem alguma coisa errada nessa conversa. Eu já disse a vocês, e vocês não me deram ouvidos. Em outras palavras, eu posso repetir mais 10 vezes, vocês não querem ouvir. Porque se vocês resolverem ouvir de verdade, vocês vão ser obrigados a acreditar. Porque é fato o que está na frente de vocês. Vocês não me deram ouvido, por que querem ouvir outra vez? E agora ele dá um tapa na cara de leve neles. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? E nessa hora os caras ficam furiosos. E eu quero destacar, eu amo muito essa expressão aqui. Acaso vocês também, porque eu acho que eles já se sentiam discípulos de Jesus. Eu já estou prontinho para segui-lo.
Vou ficar seguindo quem não está nem aí para mim. Esse cara veio e transformou minha vida completamente. Vocês também querem ser discípulos dele? Eles estão irritados com o que ele está falando. Então insultaram, disseram: discípulo dele é você. Como se fosse um xingamento, né? Quem não ia gostar de ouvir isso? Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a esse, e você vê o desrespeito na frase, quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. E olha o que o cara que era cego responde. O homem respondeu: interessante. Isso é extraordinário. Se eu era cego, agora estou enxergando, é extraordinário. O que você está falando é mais ainda. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, olha o milagre que ele fez. Ele me abriu os olhos. O que é que esse homem está dizendo? Gente, não é óbvio. Só Deus poderia fazer isso. De mais quantas evidências vocês precisam? Não sejam cegos, abra os olhos. E ele continua: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, versículo 33, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam, e agora estão muito irritados com o homem, porque ele está tentando ensinar para eles. Tem nada que deixa um fariseu mais irritado do que você dizer que eles têm que aprender alguma coisa. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. O que está incluído aqui? Você merece a sua cegueira. Seus pais merecem o que aconteceu. Como é que tem a ousadia de nos ensinar e o expulsaram? Você merecia mesmo ter nascido cego, viver a sua vida inteira cego, ignorando que o cara estava curado ali na frente deles, por causa do pecado. Cegueira intencional. Cegueira que eu quero ter, recusar-se a enxergar, recusar-se a ver o que pode ser visto, recusar-se a descobrir o que pode ser descoberto. Pensa aqui comigo, isso não cai bem para ninguém, isso é péssimo para qualquer pessoa. Eu não sei se você conhece gente que simplesmente não quer ver. E você conhece aquele versículo famoso: o pior cego é o que não quer enxergar. Não é versículo nenhum, não está escrito, mas é uma frase que a gente acostumou, e tem tudo a ver, né? Como é que a coisa está na tua frente, e você diz não? E, queridos irmãos, a gente não está imune a isso. Eu queria que você soubesse. Pensa na nossa história, pensa na história da igreja. A quantidade de mancha que a gente tem na nossa história tem tudo a ver com isso. Nós não quisemos, eu estou botando você no bolo que você faz parte. A igreja de Cristo, durante anos, durante séculos, durante milênios, decidiu que não queria ver, que não queria enxergar. Até hoje a gente tem reflexos disso. Historicamente, a nossa resistência à ciência, por exemplo, nós temos uma resistência à ciência. Deixa eu te falar um negócio. Se tem uma coisa que você não precisava, era disso. Nenhum cristão tinha que resistir à ciência. A ciência nunca conseguiu colocar Deus em xeque, nunca. A ciência nunca conseguiu descreditar Deus. Pelo contrário, toda vez que a ciência avança, Deus se revela ainda mais. As pessoas vão apontando mais e mais para a verdade de que só um Deus inteligente e poderoso poderia ter feito aquilo acontecer. Nós deveríamos ser os mais interessados e mais curiosos em relação aos avanços da ciência, porque não rouba nada da gente, só acrescenta. Nós deveríamos ser os mais prontos para aceitar o ponto de vista das outras pessoas e não necessariamente por isso mudar o nosso. A nossa resistência a pessoas que são diferentes de nós nos faz parecer frequentemente com esses líderes fariseus. Porque qual era o grande problema deles? Eu acho que Deus é de um jeito, e se você quiser me dizer agora que Ele é de outro jeito, eu não tenho como aceitar. Eu também acho que você tem que engolir tudo que fala, mas se é o próprio Deus que está ali dizendo para você: filho, eu sou maior do que isso. Você pode não aceitar essa pessoa, mas eu aceito ela. Você pode não gostar dela, mas eu a amo e eu morri por ela.
Então abre os seus olhos, deixa expandir. Não deixa Deus ser algo tão limitado para você. Como eu disse para você, às vezes essa aqui é uma representação que eu queria colocar para você. Talvez você tenha uma imagem de como é a graça de Deus. E hoje fala-se muito a respeito. É crítico o negócio, porque a graça de Deus, você sabe o que é. É Deus amando você incondicionalmente, de maneira que você não precisa fazer nada por Ele, porque Ele já fez tudo por você. Traduzindo pouquíssimas palavras. Tem gente que pega essa mensagem para atacar os outros, para dizer como os outros estão errados. Não tem alguma coisa errada nisso. Não deveria ser assim. Tem gente que fala, não, esse negócio é uma permissão para pecar. Você se sente mais à vontade pecando por causa da graça de Deus? É tão pessoal isso. A gente julga essas pessoas, né? Quando alguém prega sobre a graça e você fica, pastor, você não deveria pregar, porque vai ter gente que vai achando que pode fazer o que quiser, que Deus vai perdoar. Você vai fazer isso? Por que você está preocupado com outro? Qual é a sua noção da presença de Deus? Porque ela pode ter limites também. Não, eu sei que Deus está sempre presente, mas não tem horas que você pensa, cadê Deus? Então é limitado por causa do que você está sentindo naquele momento. Qual é o tamanho do seu amor? Será que é tão grande assim como fala? Porque tem horas que eu não sinto. E Ele tem um tamanho para mim e para você. Qual é a realidade? Quem Ele é de verdade? Qual real é Deus? Porque de vez em quando eu me pego questionando qual é o tamanho do seu poder. Porque se Ele é tão bom e tão poderoso, por que certas coisas não acontecem? Mas seja como foi, eu entendi que Deus é isso aqui. E Ele tem que caber perfeitamente no molde que eu estabeleci para Ele. Não tem como ser diferença. Quando você traz outra informação e tenta encaixar aqui, vai me atrapalhar. Porque eu já estabeleci como é que é o meu Deus. Exatamente o que os fariseus diziam. O nosso Deus, Ele acha que o sábado é mais importante que alguém ser curado. Então não venha atrapalhar, porque Deus tem que caber nisso aqui para mim. Não pode, não tem espaço para mais nada aqui. Não me venha com mais informação. Não me venha de jeito nenhum mudar a maneira como eu penso. Eu já estabeleci o molde, a caixa. Deus está para mim e para você frequentemente, talvez, dentro de uma caixa. Mas e se Ele for bem maior? Porque o que acontece é que, como eu disse para você, a igreja, não adianta você dizer, mas comigo é diferente, pastor, eu não vivo em 1500, em 1300, no tempo da Inquisição espanhola, eu sei que aquilo foi uma loucura. Não, mas a gente vive coisas diferentes hoje, a gente, graças a Deus, abriu os olhos para muita coisa, mas quantas vezes religião ainda está roubando a gente? Tem pessoas que, se entrarem pela porta dessa igreja, você talvez pense, eu vou ter que sair, porque eu não posso conviver. E você não entendeu o tamanho do seu Deus. Tem situações que vão acontecer que você não está pronto para lidar com elas, como aqueles fariseus. Eu não estou pronto para um homem chegar e fazer uma cura esplêndida na minha frente, inegável, mas no sábado. Não pode ser de Deus. O que eu faço com isso? E se Deus te disser, eu sou maior do que o que você achou que eu era, e eu não vou caber no seu molde? Não. Mas se você limitou o seu Deus a um Deus de uma caixa, um Deus que se encaixa, deixa eu te explicar isso. Não é no que a maioria acredita, é nas suas convicções pessoais. É como você quer que Deus seja. Isso funciona em tantos níveis na igreja. Há 30 anos atrás, um pastor não poderia usar essa camisa que eu estou usando na igreja, porque ia ser acusado de não ser espiritual, de não ser de Deus. Nunca você ia poder ter um instrumento como esse aqui. Mas por que a gente aceitou agora? Por que tudo bem? Porque a gente viu que Deus é maior do que tudo isso. Eu estava falando para você, e eu amo a sua Bíblia de papel, e amo a minha Bíblia de papel, mas Ele é maior do que o papel. Graças a Deus, porque a internet consegue fazer a Bíblia chegar em lugares que nunca a gente conseguiria chegar com papel. Vai chegar em várias línguas.
Graças a Deus. Ele é maior, muito maior. Mas se você limitou Deus a uma caixa que se encaixa nas suas convicções pessoais, você será tentado a não querer aceitar e olhar para nada que não caiba dentro da sua caixa. E quando Deus chegar para você e falar, mas eu tenho algo novo para você, que não é novo para mim, porque para Ele não tem nada disso novo, mas para você vai ser novo. Você vai falar, não, Senhor, não pode, já estou acostumado com isso aqui. Eu e você deveríamos ser as pessoas mais curiosas, mais destemidas e mais receptivas onde quer que você esteja, em qualquer sala, em qualquer lugar, em qualquer escritório, em qualquer ambiente, em qualquer PG, em qualquer lugar. Você deveria, e eu também, ser a pessoa mais curiosa. Curioso significa que você não tem medo de fazer as perguntas e ouvir até mesmo que você não estava esperando para ouvir, mas você está curioso, você quer aprender, porque você não sabe tudo, e eu também não. Se você está me ouvindo pela internet hoje, ao vivo, em algum momento no futuro, e você não é um cristão, ou você já foi, diz que já foi um cristão, mas não frequenta mais, você não é cego, é? Então, deixa eu perguntar para você, você tem buscado enxergar recentemente? Porque tem um monte de gente, tem vários cristãos, talvez você que está me vendo agora, diz, não sou mais crente, não sei, eu parei de acreditar, seja o que for, mas morre de saudade das canções da igreja, do ambiente da igreja, das pessoas da igreja, só que o cérebro dela não deixa elas voltarem. A capacidade que eles estabeleceram, intelectual, não permite que eles voltem, porque eu preciso de mais informação. Diante do que eu recebi, diante das informações que eu recebi, não se encaixa mais no que eu acredito. Eu queria te falar com você, será que você fechou essa porta e fechou de uma vez por todas atrás de você? Será que isso é realmente sábio? Porque talvez você tenha uma caixa também. Eu sei que eu tenho, eu sei que a maioria de nós tem. E quando a gente tem uma caixa, a gente descarta imediatamente qualquer coisa que não se encaixe perfeitamente. Talvez seja por isso que pessoas se afastaram da fé. Talvez seja por isso que você se afastou da fé. Eu não posso acreditar num Deus assim, André. Porque o Deus que você acreditou foi esse Deus com letra minúscula, semelhante ao Deus da caixa, que alguns cristãos ainda estão tentando defender. Que Deus tem que ser desse jeito. E eu sei que eu corro um risco imenso de alguém achar que eu estou sendo muito permissivo. Talvez seja a melhor palavra. Mas eu nunca vou ser tão gracioso como o meu Deus. Ele sempre vai ser muito mais do que eu. Ele paga realmente pelo meu e pelo seu pecado, de uma vez por todas. Toda vez que você se vê julgando alguém pelo comportamento, pelo pecado, pelo erro, Jesus vai voltar e vai falar para você, você realmente quer tirar alguma pedra? Você realmente não tem pecado? Você realmente está nessa posição? Você realmente está olhando o cisco no olho do outro e não percebe que tem uma tábua no seu? Todo o tempo Jesus te fala, para com isso, para de olhar para as pessoas, julgar as pessoas, julga você mesmo. Se você julgar você mesmo, ninguém mais vai poder julgar você. Quem sabe Deus é maior do que você pensava. Deus é maior do que você foi ensinado. Pensa nisso. Eu não sou diferente de você, eu tenho uma tradição também, eu sei o que eu aprendi até hoje. Quem sabe Deus é maior do que a minha religião, do que a minha teologia, do que as minhas convicções pessoais. Quem sabe Ele é maior do que me disseram que Ele é. O que eu quero que você guarde é que não tem problema nenhum estar errado. Você já teve errado outras vezes? Quantas vezes você já teve errado? E eu também. Pensa aqui comigo. De 10 em 10 anos você olha para trás e fala assim, meu Deus, como é que eu pensava daquele jeito? Então tudo bem.
E não se engane, daqui a 10 anos você vai ter repensado algumas coisas que você acredita hoje, as nossas convicções. Não tem problema você estar errado. Está todo mundo errado em relação a alguma coisa. E eu acredito que na maioria das coisas a gente deve estar errado. E não tem problema não saber. A gente está aprendendo. Se você viver até os seus 90, 100, 110 anos de idade, você vai ter aprendido pouquíssimo em relação a tudo que há para se aprender. Nós estamos aprendendo. Mas eu queria submeter a você que mesmo não tendo problema de estar errado, não tem problema não saber, tem um problema. O problema está em não querer enxergar quando há algo a ser visto. Que é no final das contas, a moral da história de Jesus. Jesus não entrou em cena para conversar com os fariseus. Daqui a pouco ele vai falar com esse jovem cego, mas eu deixo você ler isso em casa. Mas tem um cara que acabou de ser curado, que revela o poder de Deus através do Cristo. E eu decido que eu não vou acreditar e pronto. Tem problema quando eu não quero acreditar em algo que está na minha frente. E a mensagem de João era simplesmente essa. João está dizendo para mim e para você: olha, eu acho que tem algo que você tinha que ver. Deixa eu te contar, porque eu vi. Eu trouxe o meu relato esperando que depois que você ouvisse o que eu vi, que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Aleluia. Enquanto você fica de pé, queria que você imaginasse comigo que João está entrando aqui na igreja correndo agora, levantando a mão, falando: André, posso terminar a mensagem para você? Posso terminar? Porque eu queria que o pessoal soubesse o que vai no meu coração. O João subisse aqui, pegasse o microfone e falasse: claro, eu vou negar. João, estou falando de você mesmo, vai, você termina. E ele dissesse para você: gente, eu fui só um espectador, eu sou uma testemunha ocular disso tudo, mas deixa eu te falar, eu tive um privilégio que vocês não tiveram, de realmente caminhar junto com Jesus, de viver nos dias em que a luz do mundo veio ao mundo, e Ele era muito melhor e muito maior do que todos nós pensávamos que Ele era. A gente já tinha ouvido falar, a gente tinha ouvido profecias, a gente viu elas se cumprindo na nossa frente, e a gente pensou: que mestre maravilhoso, mas Ele era muito mais do que um mestre. E quando Ele fazia um milagre, a gente falava: meu Deus, quanta demonstração de poder, como Ele prega bem, como Ele ensina e revoluciona a nossa vida. Olha o que Ele está falando, está mudando a vida das pessoas, é sensacional. Até o momento em que Ele morreu. E quando Ele morreu, aquilo tudo desabou. João que está falando com você. Ninguém mais acreditou. A gente pensou até que tinha sido enganado. Por alguns dias nós pensávamos: nós perdemos tempo, perdemos a vida. Mas havia um misto de emoções, porque o que a gente viu foi tão grande. Mas se Ele era Deus, se Ele era o Filho de Deus, não podia ter morrido. Filhos de Deus não morrem. Messias não podem morrer. Mas naquele domingo de manhã, naquela Páscoa, quando ele venceu a morte, quando Ele ressuscitou, é inacreditável. Todo mundo que estava perto ficou chocado. Nós vimos Ele morto na sexta-feira e agora Ele está vivo na nossa frente. Nós percebemos: Ele é exatamente quem Ele disse que era. Nós não podemos mais negar isso. Ele é exatamente quem Ele disse que era, e Ele era muito maior do que nós imaginávamos. E João ia dar um tchau para você e dizer, talvez: creia e tenha vida em seu nome. Creia nele. André, você está pregando isso para a igreja? Eu acho que eu estou pregando para mais do que para a igreja hoje. Eu acho que eu queria que essa verdade, que melhor do que o Espírito Santo plantasse no seu coração, fosse fundamento firme para que você pregue para outros também. Eu acho que eu falei isso no primeiro culto, eu não falei agora.
nossos jovens, nós ficamos com medo deles entrarem numa universidade e se perderem, porque já aconteceu tanto, né? Eu não tenho, eu espero, né, não morder minha língua, mas eu não tenho esse medo em relação aos meus filhos, não porque eles são filhos de pastor, mas porque eu acredito que o que fundamenta a vida deles não são as minhas crenças. O que fundamenta a vida deles, e me entenda, não é sequer um livro, não é a Bíblia. Como não, pastor? A Bíblia é a base da nossa fé? Não. A igreja começou sem Bíblia e ficou 300, quase 400 anos sem Bíblia. Se a Bíblia fosse a base da fé daquelas pessoas, a igreja teria desaparecido. O que era a base, que tem que ser a base para mim e para você, é que um homem ressuscitou. E ninguém rouba isso da gente. Então meus filhos podem ouvir os melhores professores ateus com um discurso fantástico, aplaudir e falar: o que você está falando faz muito sentido. Não mexe em nada com quem eu sou, não muda em nada as minhas convicções. Eu estou completamente firmado numa verdade que, mesmo que eu não compreenda totalmente, eu não tenho dúvida nenhuma que a minha vida não termina aqui nessa terra, que assim como Ele ressuscitou, Ele me deu vida e eu ressuscito junto com Ele para viver eternamente. E nossos filhos precisam ser ancorados nessa verdade, porque não tenha dúvida, amanhã o professor da universidade puxa uma cartinha do castelo de cartas, desaba tudo, coloca uma dúvida em relação a Noé, em relação a Jonas, em relação a Adão, e coloca tudo, eles confusos. Daqui a pouco ele fala: não sei se eu acredito mais. Talvez a gente não tenha apresentado a eles o cristianismo. Está na hora de apresentar, está na hora de dizer: filho, a igreja conseguiu viver 300, 400 anos sem a palavra escrita. Graças a Deus a gente tem essa palavra poderosa à nossa disposição, e é tudo que nós precisamos hoje. Não tenha dúvida, não estou diminuindo nem um pouco o valor dela. Quem seria nós sem a Bíblia? Mas a nossa base, o que fortalece, só existe uma Bíblia na sua mão hoje por causa de uma ressurreição. Não faria o menor sentido a gente ter a palavra escrita de Deus sem a ressurreição. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação, inútil, não serve para nada. Mas se você crê naquilo que João viu com seus próprios olhos, e mais 500 pessoas viram e documentaram e confirmaram, ninguém rouba isso de mim e de você. Minha oração é que hoje Deus expanda a nossa visão, para que você não creia que Ele é tão pequeno assim. Ele não cabe nessa e nenhuma outra caixa da sua vida. Ele não cabe numa caixa desse tamanho, Ele não cabe numa caixa do tamanho do planeta. Ele tem o universo na palma da sua mão. Então que hoje Deus, eu não acho que você vai ter a revelação da sua plenitude, mas peça: Senhor, abre os meus olhos, eu quero entender que o Senhor é maior do que eu achava que era. Vamos orar?